Eu acho que o que mais chamou a atenção da galera foi Chelsea e Real Madrid, né? Se encontraram na semifinal da temporada passada, tem o Chelsea, e a gente precisa entender, agora menos de um ano depois, o que mudou nos dois times de lá para cá, né? Nesse Chelsea e nesse Real Madrid. Assim, a gente vai, fora de campo tá claro o que mudou, né? O Chelsea tá vivendo um inferno, uma turbulência. Aliás, isso precisa, assim, já na pessoa física do Abramovich, as decisões estão sendo tomadas pelo governo britânico, né? Pelos órgãos de direito. O Chelsea precisa tocar a vida, né? O novo comprador, o novo dono, assim, o Chelsea precisa sair desse limbo. A instituição não vai sobreviver muito tempo nesse quadro aí, com conta congelada, não pode vender ingresso, receitas sufocadas, tem obrigações lá a pagar, tem folha para cumprir, tem viagem para fazer. Como é que faz? Assim, se não vier a definição rápido, né, Beckler? É estrangulamento que o Chelsea está passando, né? O Chelsea ainda não sofreu com as sanções, porque já tinha muita coisa, por exemplo, ingresso vendido para o jogo contra o Lille, a gente teve 2.500 torcedores lá no norte da França, a viagem já estava paga, né? A viagem já estava paga, então o Chelsea vai começar a sofrer as sanções esse final de semana, vai jogar contra o Boro fora de casa pela Copa da Inglaterra, e aí já vai ter um limite de como que ele vai fazer para viajar, no hotel para Middlesbrough e tal. A gente ainda não sabe se isso vai chegar para o jogo contra o Real Madrid, porque o processo de venda do Chelsea deve ser rápido. Até hoje eles têm que apresentar a proposta, aí depois o governo britânico vai analisar os possíveis compradores e aprovar ou não, e o Chelsea em poucas semanas deve estar vendido. Uma consequência esportiva que pode ter para o jogo é que nesse momento o Chelsea não pode vender ingresso para suas partidas em casa. Para quem quiser entender esse termo, falando de uma forma bastante simples, porque é muito mais complicado que isso. O Roman Abramovich não só tem ligações pessoais com Vladimir Putin, mas ele é sócio de uma empresa produtora de aço que fornece matéria-prima para o exército russo. Então, para o governo britânico, é o seguinte, se o Roman Abramovich ganha dinheiro, o exército russo está melhor nutrido para fazer uma guerra, né? O Roman Abramovich não pode ganhar dinheiro, porque quando ele ganha dinheiro, ele investe em empresas que têm esses fins. Isso é a grosso modo, tá? Tem 1000 coisas envolvidas no meio disso. Então, por isso, o Chelsea está sofrendo as sanções. E uma das sanções é não poder vender ingresso. O Chelsea não pode vender um chaveiro agora. O Chelsea não pode ganhar dinheiro. E o season ticket, o sócio-torcedor, não vale para a Liga dos Campeões. Então o Chelsea não pode vender ingresso para o jogo contra o Real Madrid. Então o jogo vai ser de portões fechados. Pode vender para o time visitante, Beckler? Esse é um ponto que não é tático. Mas esse é um ponto que eu estava agora essa semana em Lille e eu conversei lá com o pessoal do Chelsea e eles não sabiam. Porque, em teoria, o visitante não tem culpa da vida ruim do Chelsea. Mas é que a venda passa de alguma forma pelo Chelsea, e aqui em Madrid se diz que, caso a situação do Chelsea não seja resolvida, também não teremos torcedores do Real Madrid nesse jogo na Inglaterra. Então, seria a coisa mais estranha do mundo, né? Exato, um jogo em Londres, estava da vida visitante. Seria um desequilíbrio técnico terrível beneficiar o visitante, né? É terrível. Mas na teoria o time visitante não tem nada com isso, né? Sim, mas e os jogadores do Chelsea têm? Também tem isso. Exato. Mas vamos torcer para até lá estar resolvido, né, Jorge? Porque desequilibra muito. Tô com o Pretzel. Isso muda demais o confronto. Isso é uma vantagem, é uma desvantagem para o Chelsea enorme. Uma alternativa que podem ter, se não puderem vender, é falar: pessoal que tem sócio torcedor, vamos abrir uma exceção para esse jogo e todo mundo pode entrar. Você não está vendendo ingresso, as pessoas podem entrar. Tem que ver se isso vai ser aceito, se isso vai passar pelo comitê da UEFA, não sei o quê, papapá. E aí se vai poder vender para o visitante, porque aí se não pode vender para o Real Madrid, mas se os sócios torcedores do Chelsea podem ir, se a venda de alguma forma passa pelo Chelsea, como é que vai fazer? Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Eu mandei minha proposta lá, 99 centavos de euros para comprar o Chelsea. Não sei se vai dar certo, mas eu mandei. Governo britânico vai avaliar. De repente, vamos ver se o Ricardinho consegue essa ou não. O certo Jorge, você está falando dessa crise, dentro de campo ela não chegou. Sim. Desde que teve todo esse problema, o Chelsea ganhou todos os jogos. Parece que o time ficou mais forte, né? Depois da partida contra o Lille, eu entrevistei o Jorginho e ele disse: alguma coisa tá mexendo na gente toda essa situação. A única coisa que o Chelsea pode fazer hoje é pensar no próximo jogo. E aparentemente isso está deixando os caras muito focados, porque tem dado certo. E aí, falando em fortalecimento, enfim, a gente vê o Chelsea nesse momento
E a gente já viu vários casos do futebol, né? Não por um clube que tem um dono envolvido com uma guerra que precisa vender e tal, mas assim, a gente já viu casos de grupos se unirem em momentos de dificuldade. O salário atrasado, com um monte de coisa acontecendo, vai lá, bate o campeão e tal. E pode ser o caso do Chelsea. Mas em relação à última temporada, a última vez que eles se encontraram, assim, o que mudou ou nada mudou no Chelsea e no Real Madrid, na opinião de vocês? Eles chegam mais ou menos como estavam na temporada anterior? Tem muita gente vendo o favoritismo aqui para o Real Madrid. Tem de fato o favoritismo aqui, Pretzel, para o Real Madrid? Olha, naquele ano que o Chelsea passou, eu até achei que o Real entrou naquele confronto de uma maneira até derrotada. Eu fiquei muito surpreso com a postura do Real Madrid, um gigante europeu enfrentando aquele Chelsea, e não deu muito jogo, não. Tanto é que o segundo jogo o Chelsea ganhou natural, ganhou sem forçar muito, eliminou o Real Madrid. Eu me lembro até que houve muita crítica ao Zidane, né? Pô, como é que esse Real chega dessa maneira, sem competir muito, sem jogar muito, assistindo o Chelsea jogar, e o Chelsea nem foi tão brilhante assim. Então eu acho que agora mudou, né? Como as coisas mudam, como os ciclos realmente eles são muito rápidos e diferentes no futebol. Hoje o Real está muito em alta, com essa virada espetacular contra o Paris Saint-Germain, virtual campeão espanhol mais uma vez, né? Com o Ancelotti com o time na mão. E aí tu tem o Chelsea hoje já fora da briga pela Premier League e vivendo uma crise institucional terrível, né? É claro que a solidariedade dos jogadores, nessa hora a tendência é os caras se fecharem, até porque ninguém sabe como é que vai ser o amanhã a partir de junho. Então, pô, aqui a gente pode ter mais 3 meses juntos aqui. Vamos tentar a última dança, só para dizer isso. Então, eu acho que esse fechamento do Chelsea dentro de campo ele é até natural. Mas nesse confronto, nesse momento, Chelsea e Real, eu acho que o Real é favorito para os 2 jogos. O que o Kanté jogou nesses jogos da temporada passada, nessa semifinal na temporada passada, foi uma barbaridade. O Kanté ganhou o prêmio de melhor em campo dos 4 últimos jogos. A volta contra o Porto, os 2 contra o Real Madrid e depois a final contra o Manchester City. Um absurdo. O que o Kanté desequilibrou foi uma grandeza nessa última semifinal. Agora, Tati, a mudança do Real, assim, eu acho que a gente hoje enxerga o Real chegando para essa quarta de final contra o Chelsea numa condição melhor do que chegou na semifinal da temporada passada. O que explica isso? Vinícius Júnior explica isso? Ou a explicação é maior, é mais profunda do que essa? Acho que são vários pontos, né? A volta por cima de alguns jogadores, no caso o Vinícius Júnior é um deles, até porque hoje conta com total confiança do Ancelotti. O Vinícius Júnior só não foi titular nos 2 primeiros jogos da temporada, depois sempre que ele esteve à disposição ele foi titular, é o dono da ponta esquerda do Real Madrid. Karim Benzema, que a gente já via no ano passado, dá sinais de estar vivendo um bom momento. Esse ano vive a melhor temporada da carreira do Karim Benzema. O Real Madrid é um time que eu ainda acho que pode jogar muito mais do que joga, mas é um time que defensivamente conseguiu encontrar uma dupla de zagueiros que conectou de uma forma absurda, que é Alaba e Militão. Tem ainda um problema grave com lesões que costuma afetar principalmente as laterais, né? A gente tem o Carvajal com problemas de lesão, agora o Mendy que também tá com problema de lesão, vamos ver como é que ele chega para esse jogo. Tem o trio de meio de campo que é o eterno do Real Madrid, mas tem meninos que estão aparecendo e estão entregando. A gente viu o Fede Valverde fazer um baita de um jogo contra o PSG e ser esse motor que o Real Madrid precisava, mas eu acho que o principal que mudou nesse Real Madrid é a questão da confiança. O Real Madrid hoje é um time que entra em campo, e principalmente depois da eliminatória contra o PSG, com um ânimo diferente, com uma confiança diferente, voltando a ser aquele Real Madrid que talvez contra o Chelsea na temporada passada a gente não tinha essa sensação, até porque estava jogando em Valdebebas, com o estádio vazio, sem torcedores, de ser esse Real Madrid temido na Europa. Então eu acho que o ânimo chega diferente e dentro de campo os resultados para o Real Madrid estão aparecendo. São 5 vitórias consecutivas, chega aí com essa vantagem no Campeonato Espanhol. Vamos ver como é que vai ser o clássico de domingo, que também pode medir aí um pouquinho esse momento tão bom do Real Madrid, mas é um time que chega de novo com as credenciais de ser o maior vencedor da história da Champions, com jogadores em grande momento, mas ainda com o Ancelotti. Aqui eu vou dizer para vocês, o fato dele não fazer rodízio ainda é criticado, apesar dos resultados, apesar do momento, apesar de tudo isso. O Ancelotti tem 14, 15 jogadores que ele conta. Hazard, Bale e Isco desapareceram, por exemplo. Você vê aqui, né, Ricardinho, o cara que roda muito de um jogo pro outro é professor Pardal. Você vê a diferença? Como é bom torcer pro Real Madrid, hein?
Mas aí é fácil, né? Mas eu vou falar pra você. Se rodar muito é professor Pardal mesmo, porque tem que ter um jeito de jogar, uma maneira. Eu gosto de saber os 11, do goleiro ao último atacante. Agora ficar rodando, eu não sou muito a favor disso aí, não. Você tem 3 competições para disputar, como é que você faz? Você vai botar os 11 todo jogo? Não, eu ponho, se for de quarta e domingo, todo jogo. Todo jogo, quarta e domingo, todo jogo. Porque dá pra jogar assim 2 vezes por semana. Os caras têm nutricionista, hotel 5 estrelas, avião. A cara do Beck. O problema, Luiz, o problema é aí tem que jogar, Marcelo, quarta e domingo. Não vem com essa conversa, não, hein? O problema é que o adversário dele também tem. E que o adversário dele roda e tem um cara que descansou no meio de semana para jogar no final de semana, ele não vai jogar contra um adversário que dormiu em qualquer lugar, que viajou de ônibus, não sei que seja o Chelsea, né, ultimamente. Não sei que seja o Chelsea. Mas o adversário dele tem a mesma estrutura. O Benzema jogou em Paris sem nenhuma condição de jogo. O Real Madrid, acho que deixou a eliminatória tão épica, porque eliminou 90 minutos de jogo em uma partida que ele não participou do jogo. O Real Madrid jogou em Paris para que nada acontecesse, porque o Benzema jogou sem condições em um jogo que o Real Madrid não tinha um reserva para ele. Não tem um reserva para ele porque o Ancelotti não consegue fazer com que os outros jogadores do elenco se sintam importantes. É o que eu não gosto. Até porque os caras não deram motivos para isso. Sim. Mas ele também não conseguiu despertar esses jogadores. Eu acho assim, Marcelo, tirar um ou outro, beleza. Aí tudo bem, eu aceito, né? O que eu não gosto é trocar todo mundo, jogando 2 vezes por semana. O Chelsea, por exemplo, não dá para saber quem que é o time do Chelsea. Ele mexe todos os jogos. É igual o São Paulo aqui no Brasil. Todos os jogos. Não dá para saber também. Mas tem uma grande diferença, né? Eu tenho o Daverson no meu banco, o Ancelotti tem o Bale. Então, sabe, a quantidade dos elencos e as alternativas. Então, a rodagem na Europa, Ricardo, é muito mais natural, né? Sim, ô Xandão, mas o Bale tem gol em campeonato mundial? Decisivo? Tem? Tem. O Bale não pode jogar, gente. Ele marcou a torcida dele, ele não joga há 2 anos no Bernabéu. É verdade. Ele marcou, Marcelo, ele marcou, mas não conta pra ninguém. Aquele dia foi um dos maiores assaltos. Ele fez o hat-trick desse jogo, não fez? O que roubaram o time japonês aquele dia foi uma vergonha. Eu tava lá. O Sérgio Ramos tinha que ter sido expulso. Claro. Tava 2-2. Ele tinha um amarelo, ele faz uma falta para amarelo, o árbitro coloca a mão no bolso. Aí lembra. Vê que é o Sérgio Ramos e costa 4 vezes. Não dá o cartão, não dá cartão. Agora eu não lembro se ele marcou ou não contra o Kashima Antlers. Contra o São Lourenço, uma das finais, ele marcou. Foi 2-0, acho que o Bale fez um dos gols. Mas enfim, o Hazard, por exemplo, o Hazard entrou jogar porque estava machucado. Agora não tá machucado e desapareceu. Até porque o Daverson não fez gol em final, né? Contra mundial, o Kashima, fez gol em Libertadores. Contra o Kashima ele fez 3. Ele fez um hat-trick contra o Kashima. Agora, se o Bale quiser jogar no Rio Grande do Sul, a dupla Grenal tá aceitando lá, meu. Se for no coração, melhor. Eu quero o Bale no meu time. Não quer? Ele joga de pé descalços no Sul, hein? Eu também não quero chuteira. Eu também não quero. O cara que mostrou, antes do Beckler, só pegando o gancho do que a Tati falou, um cara que mostrou o comprometimento que o Bale demonstrou desses últimos anos, eu não quero nem de graça. Tô fora. Tem que perguntar para a Grêmio Internacional se tem bons campos de golfe no Rio Grande do Sul. Porque pode ser que isso faça o Bale se interessar. Sobre se tem favorito ou não, e como que eles chegam desde o ano passado, eu acho que não tem favorito, que são 2 times que, para mim, é o mais equilibrado. Para mim, assim, é no máximo 55-45 para um dos lados, mas depende do dia que esses times vão ter em campo, então para mim é muito equilibrado. Eu acho que do ano passado para cá, o Chelsea deixou de ter uma curva que estava melhorando a cada jogo, aquele Chelsea da temporada passada, essa temporada não. Chegou o Lukaku, por exemplo, que foi uma peça que atrapalhou o Chelsea essa temporada, porque o time tentou jogar de uma outra forma e nunca conseguiu encaixar ele. Atrapalhou dentro e fora, né? Dentro e fora, com as declarações, ele implodiu uma bomba naquela entrevista para a Sky Sports, falando que o Tuchel tinha prometido uma coisa para ele e não cumpriu. É o artilheiro do time na temporada com os gols do lado do Kai Havertz, mas nos últimos 4 jogos já ficou no banco. Acho que nesse momento o Tuchel já assumiu que, para o bem do time, o Lukaku não pode mais jogar. E o Real Madrid jogou com muitos problemas contra o Chelsea, né? O jogo de volta, o Sérgio Ramos jogando sem condições e tal. Esse é um time mais consciente, mais encorpado, que sabe o que faz, e que vai decidir em casa, e que pode ter um jogo de portões fechados na ida. Então, é muito diferente para mim o jogo do jogo da temporada passada, com o Chelsea não tão bem e não tão ascendente como estava, e um Real Madrid, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Bom, então para o Beckler,
mais ou menos ali uns, assim, 55 a 45 ele vai decidir no dia. Para vocês. Eu não sei pra quem. E não sabe pra quem é. Aí tem que ver, né? A questão do mando de campo, a questão dos Chelsea vai ter torcida, se não vai ter, se vai ser no detalhe ali, na tua visão. Mas o Mauro Betti não tá com dor nas costas? Ele resolveu participar do programa também? É o Muro Beckler hoje. Hoje Muro é o Muro Betti, deixou o Muro Beckler. Mas pra vocês três, o Beckler não aponta um favorito claro. Pra mim, eu vejo o Real como favorito. E vocês? Real. Eu cravo o Real Madrid também, favorito. Tati. Eu tô mais com o Marcelo, viu? Porque são dois times. Para mim é o duelo mais equilibrado. Tem que ver como é que esses times vão chegar daqui 2-3 semanas. É que o Real Madrid, por exemplo, para Courtois, para os dois zagueiros, para um cara que nem o Modric, para o Benzema, não tem substituto. Então, perde um desses caras, tem que mudar um pouco a forma de jogar, tem que encontrar outras ferramentas. Então, eu acho que tanto o Chelsea como o Real Madrid tem alguns jogadores que são tão importantes que se eles não tiverem, muda totalmente o que o técnico pode colocar em campo. Então, até 24 horas antes da bola rolar, eu não me arrisco a colocar nenhum time como favorito. O Benzema tá de novo machucado, né? O Benzema talvez não jogue o clássico, tá com um pequeno problema muscular, mas é a terceira vez que o Benzema está lesionado durante a temporada. A gente nem sabe se vai ser uma lesão que vai impedir de jogar, porque ele jogou muito bem contra o Mallorca, fez 2 gols, deu uma assistência na segunda-feira e talvez consiga jogar, mas é um cara de 33 anos, que é o líder do time, que joga 34 já, que joga... O tempo não para, tá? Tinha emplacado. Que joga todos os jogos e que a gente não sabe como que vai chegar. E que não tem um reserva, que teve que jogar machucado contra o PSG. Então, se o Benzema não está, muda completamente. Dá para ir de ônibus de Londres para Madrid ou não? Dá? Gente, dá. Deve demorar uns mas tem que tomar um WO no campeonato inglês. Ou em um jogo ou no outro. Você tem que ir de ônibus até Paris e lá pegar um trem até Londres. Ô, Ricardinho, porque é uma ilha, né? Isso aí que é o favorito, Ricardinho. Não precisa nem ter esse jogo aí. Eu já conheço esse futebol. Você falou que não precisa ter nenhum dos 4. Não precisa nem ter esse jogo aí. É 95-5. O ano passado já foi uma surpresa para mim. Esse ano não vai ter surpresa. O Real vai ganhar os 2. Vai ganhar em casa, vai ganhar na Inglaterra. Não precisa nem ter. Não precisa nem jogar. O Chelsea não tem nem condições de viajar. Já pode dar vaga pro Real. 95. É tipo o Villarreal, né? E Juventus, né, Ricardinho? Você tinha falado a mesma coisa? Não falei nesse não. Eu quebrei a cara, foi em outro. Nesse não. Nesse eu não quebrei a cara, não. Aliás, nós já vamos mudar de confronto, nós vamos falar. Daqui a pouco o Fred Caldeira vai entrar com a gente. Com o Benfica.